Vasco da Gama e Renato Gaúcho não chegaram a um acordo e agora a diretoria de Pedrinho corre contra o tempo para definir o seu novo treinador. E olha, meu amigo, já tem um plano B, ou aliás, um plano C, um plano D, porque vários nomes já passaram, entretanto, nenhum o Vasco da Gama conseguiu fechar. E eu falo dessa vez de Antônio Oliveira, técnico que no Brasil já teve passagens por Cuiabá, Atlético Paranaense e Corinthians. É o nome que a diretoria do Vasco mira olhando a temporada de 2025. A gente, é claro, vai trazer aqui a vocês tudo o que está acontecendo nesse momento no nosso Cruz Maltino, trazer informações sobre a situação envolvendo o Renato Portaluppi, o porquê o Vasco da Gama não conseguiu fechar com um técnico que hoje se encontra livre no mercado e teve duas reuniões recentes com a diretoria do Vasco, e trazer também informações sobre esse mais novo alvo do Vasco no mercado da bola, o português Antônio Oliveira. Enfim, meu amigo, além dessas, vamos trazer também outras novidades aqui nesse Fala Gigante. É um vídeo aí bastante movimentado, bastante agitado, de muitas novidades para todos vocês. Entretanto, né, como a gente sempre faz aqui no canal, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá, torcedor vascaíno? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, como a gente costuma falar aqui no nosso canal, é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Nós temos o Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo do dia, sendo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde, exatamente esse que você está assistindo agora. E temos o Boa Noite Gigante, que é para fechar o nosso dia, saindo sempre pela parte da noite. Então, fique atento, fique ligado, não perca as informações do Vasco aqui, sempre acompanhando o nosso trabalho. Fechou? Vambora então, vascaíno. Sem muita enrolação, tá vendo que hoje foi sem muita enrolação, né? Introduçãozinha rápida aí, que muitas pessoas pedem para iniciar as notícias do Vasco. Eu quero começar aqui, é claro, explicando essa situação de Renato Portaluppi, o que aconteceu. Entretanto, antes, eu acho necessário contextualizar a vocês toda a situação. O Vasco, ele perde o Rafael Paiva lá no início de novembro, meados de novembro. Meados de novembro. O técnico Felipe comanda o Vasco da Gama nos últimos 3 jogos contra Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Cuiabá. E a partir dali, o Vasco, ele, quando fecha o Brasileiro no início de dezembro, vai ao mercado em busca de um novo treinador. Lá na terça-feira passada, poucos dias após o fim do Brasileiro, a gente tem a informação da demissão do Renato Gaúcho no Grêmio. E 2 dias após a demissão de Renato Gaúcho no Grêmio, na quinta-feira, o Pedrinho liga pela primeira vez para Renato Gaúcho para sinalizar o interesse no treinador. A conversa acontece de uma forma muito positiva. Renato Gaúcho e Pedrinho têm uma admiração mútua a ambos, têm uma relação muito legal, muito boa, e o Vasco da Gama sinaliza esse interesse por Renato Portaluppi. Vasco e Renato deixam marcada uma reunião para segunda-feira, anteontem, e ela acontece. A reunião aconteceu na noite aqui no Rio de Janeiro, na segunda-feira. Uma reunião entre Renato Gaúcho, representando o seu lado ao lado do seu empresário, e o Pedrinho representando o Vasco da Gama ao lado de outros pares, sendo eles Felipe Maestro, diretor técnico, Marcelo Santana, o diretor executivo, Carlos Amodeu e o CEO. Essas 4 pessoas, esses 4 profissionais estavam representando o lado do Vasco da Gama. Essa primeira reunião que aconteceu na segunda-feira à noite foi para tratar do planejamento para 2025. Uma reunião muito positiva. Pedrinho, Renato Gaúcho e todas as partes saíram com um olhar bem legal sobre o futuro do Vasco da Gama e sobre a perspectiva de um fechamento no negócio. Entretanto, foi-se marcada uma nova reunião para terça-feira. E essa reunião de terça era a grande preocupação. Por quê? A reunião marcada para ontem era uma reunião para tratar sobre a questão financeira, a questão contratual, a questão salário, a questão de multa rescisória. Tudo isso estaria sendo discutido entre o empresário diretamente de Renato Gaúcho, o Gauchinho, e Marcelo Santana, o diretor executivo, e o homem do dinheiro do Vasco, que hoje é o CEO, Carlos Amodeu. E aí que deu o grande desacordo. As partes esfriaram o negócio, porque o Vasco colocou na mesa um tempo de contrato de 2 anos e um salário muito inferior ao salário que Renato Gaúcho recebia no Grêmio. Renato, no Grêmio, recebia um salário entre 1,5 milhão a 1.800.000 reais mensais. O Vasco ofereceu a Renato Gaúcho um pouquinho mais da metade desse salário aqui no Vasco. Ou seja, um salário que gira aí algo em torno de 750 a 1 milhão de reais. Renato achou o valor colocado na mesa muito abaixo do que ele esperava para fechar com o Vasco. E após
esse valor colocado na mesa do Vasco, a proposta formalizada pela diretoria cruzmaltina. Renato negou a proposta do Vasco da Gama e, é claro, automaticamente, diante disso, Vasco e Renato Gaúcho não entraram em acordo. E aí eu vou já trazer para vocês. Lucas, quer dizer então que se Vasco e Renato Gaúcho não entraram em um acordo, Renato não será o novo técnico do Vasco? Não. Não, eu estou respondendo, a resposta é não, não é assim. Eu creio que ele ainda poderá ser o técnico do Vasco, porque o Vasco fez uma proposta, gente. O mundo do negócio, ele não acontece da seguinte forma: a proposta foi feita, foi negada e o negócio acabou. Não. Se o Vasco ele tem convicção no trabalho de Renato Gaúcho, se o Vasco acredita que Renato Gaúcho é o melhor nome, como era colocado na mesa, Renato era o plano A, sim, da diretoria vascaína, se a primeira proposta foi recusada e a diretoria do Vasco da Gama entende que o Renato é o nome ideal para trocar o projeto de 2025, o Vasco da Gama vai novamente sentar com o Renato Gaúcho para tentar encontrar um denominador comum nesse valor entre as partes. E a informação é exatamente essa. A diretoria do Vasco, ela sim, priorizou e prioriza o Renato Gaúcho para ser o comandante técnico do Vasco da temporada de 2025. O treinador hoje já tem em mãos todos os assuntos envolvendo a SAF do clube. A reunião de segunda-feira foi muito positiva. O Vasco entende aí que o Renato é um bom nome para trocar esse projeto de 2025. A gente já trouxe até aqui a vocês pela característica, pelo perfil de treinador que ele é. É um treinador que é muito bom de vestiário. E o Renato é conhecido por ser um técnico copeiro, meu amigo. A gente olhar para campeonato, Renato não tem realmente bons números em campeonatos. Mas se olhar para Copas, o Renato é um monstro. Renato em 2017 conquista a Libertadores com o Grêmio. Renato já conquistou a Copa do Brasil com o Grêmio. Renato chegou recentemente ao final de Libertadores com o Flamengo, né? Final de Libertadores aí de 2021, naquele jogo contra o Palmeiras. Então, assim, o Renato é um técnico copeiro. E o Vasco ele pretende em 2025, já que terá duas Copas, a do Brasil e a Sul-Americana, ter um técnico que saiba disputar Copas até para sonhar e almejar o título. Então, por isso, Renato Gaúcho foi um nome colocado na mesa. Porque o Vasco entende que com o Renato, pelo fato de ele ser um técnico acostumado a jogar Copas, o Vasco tem grandes chances de conquistar aí um título na temporada de 2025. E por isso, realmente, Renato Gaúcho era o plano inicial, ideal, o plano A da diretoria vascaína. É realmente a grande prioridade do Vasco da Gama. Entretanto, nesse momento, a situação aí, meu amigo, é essa. Vasco e Renato Gaúcho não chegaram a acordo por conta da questão salarial. As partes não se alinharam aí no valor de salário colocado à mesa. E o Vasco agora ou vai tentar refazer essa proposta, colocar um valor um pouquinho maior na mesa de Renato Gaúcho, ou ir ao mercado em busca de um novo treinador. O Vasco, só para contextualizar, antes de entrar no assunto de Antônio Oliveira, tem uma grande urgência quanto a isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu acho que já perceberam. Estamos no dia, gente, 18 de dezembro, rapaziada. 18 de dezembro. Dia 13, daqui a menos de um mês, o Campeonato Carioca vai começar. O brasileiro, vou confirmar aqui a vocês a data de início do Campeonato Brasileiro. Porque o brasileiro ele vai começar antes, nesse ano de 2025, gente. Por conta aí da Copa do Mundo, né? Que teremos em 2025 envolvendo clubes, a Copa do Mundo de clubes. O brasileiro de 2025 ele vai começar antes, vai começar em março. Então, assim, o Vasco terá janeiro, fevereiro. Tem Copa do Brasil durante esse período. Tem Sul-Americana durante esse período. Então, o Vasco, ele vai precisar correr o quanto antes, gente, para contratar, para preparar o seu elenco. Porque se ele não preparar o elenco com urgência, o planejamento vai ficar horrível para a temporada de 2025. A Sul-Americana ela se inicia no dia 5 de março. 5 de março. Então faltam aí para a Sul-Americana pouco menos de 3 meses. Isso é pouco, gente. Isso é pouco. Você acha que é muito? Isso é pouquíssimo. O Vasco precisa planejar o quanto antes seu elenco olhando para a temporada de 2025. Mas qual é o grande problema? Porque o Vasco ainda não começou a planejar, porque o Vasco ainda não começou a contratar. Ontem o Cruzeiro anunciou 2 reforços. Hoje a gente teve informação que o Botafogo está avançado por alguns nomes. Botafogo campeão brasileiro, que tem um elenco brabo, já está negociando. E o Vasco está aí parado, porque não tem um treinador. E aí, internamente,
A diretoria do Vasco da Gama, Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana, todos os pares que compõem a diretoria, entendem que é necessário ter um técnico para iniciar a janela de transferências. E assim, é um pensamento até correto. Só que eu acho que se o Vasco não tem dinheiro, se o Vasco está com falta de grana, se o Vasco não tem dinheiro para realizar grandes contratações, o Vasco ele não pode esperar um novo treinador. Sabe por quê? Porque o Vasco ele vai ter que ser criativo no mercado para contratar. E se o Vasco perder tempo, outros clubes serão criativos antes dele. Tem muito jogador livre no mercado. Muito jogador livre no mercado. Tem muito jogador que o Vasco poderia pegar por empréstimo. Muito. Só que qual é a questão? Outros clubes vão pegar. Se o Vasco ficar perdendo tempo. Se o Vasco ficar esperando o treinador. Então o Vasco ele urge pela questão do treinador, mas não está fechando e está parado. Hoje o Vasco da Gama está parado, meu amigo. Parado. Irá completar aí nesse próximo final de semana duas semanas que o Brasileiro acabou. E o Vasco ainda não se movimentou. Se interessou por X, se interessou por Y, ok. Mas cadê o reforço? Cadê o treinador? Cadê a reforma no CT Moacir Barbosa que até agora não iniciou? E a gente aqui desse lado tem que cobrar. Tá parado o planejamento Vasco da Gama, Pedrinho? Está parado. E aí o Vasco, é claro, após essa negativa do Renato Gaúcho, volta ao mercado para tentar achar um novo nome. E já tem esse novo nome, tá? Hoje a gente teve informações que o plano B da diretoria vascaína com relação ao não acordo da Renato Gaúcho é, no caso, Antônio Oliveira. De acordo aí com a ESPN, Antônio Oliveira, que foi demitido do Corinthians agora em julho, é o novo foco da diretoria vascaína para a temporada de 2025. Antônio Oliveira aqui no Corinthians, em 28 partidas, teve 12 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Uma campanha, duro de falar, horrorosa no Corinthians, que deixou o Clube Paulista na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. Um técnico que aqui no Brasil teve passagens por Cuiabá, Atlético Paranaense e também o Coritiba, que eu acabei esquecendo de falar com vocês. Antônio Oliveira está, volta a repetir, livre no mercado, o que automaticamente facilitaria qualquer tipo de negócio. É um técnico mais barato, técnico que financeiramente o Vasco da Gama não teria um gasto alto com ele. E pela pressa que o Vasco tem, a questão, volto a repetir, ele está livre no mercado, é um facilitador. Que o Vasco da Gama conseguiria fechar com ele em pouco tempo. A ESPN detalhou aí que realmente o plano A da diretoria era Renato Gaúcho, entretanto ficou mais longe aí o acerto entre as partes. Com relação ao Antônio Oliveira, o que temos a trazer aqui a vocês? Antônio Oliveira foi o nome que a diretoria do Vasco já conversou. Sim, já conversou em 2024. Agora, após o término do Brasileirão, já houve um contato, entre o Vasco da Gama e o técnico português. O Vasco, não sei se vocês lembram que eu trouxe aqui a vocês que o Vasco entrevistou muitos nomes, né? Quando eu falo entrevistou, é que o Vasco sentou para conversar com muitos nomes do futebol brasileiro. O Vasco conversou com o Luiz Castro, o Vasco conversou com o Pedro Caixinha, o Vasco conversou com... Caraca, esqueci o nome do terceiro nome que o Vasco conversou, mas o Vasco conversou com muitos nomes no mercado da bola, muitos. O Paulo Pessolano, lembrei. E o Antônio Oliveira foi um dos nomes que o Vasco da Gama conversou. Entretanto, o Vasco deu prioridade ao Renato antes de tentar qualquer negócio com o português Antônio Oliveira. Então, o Vasco já tem aí, como posso trazer, uma conversa detalhada com o Antônio Oliveira, já sabe quem é o treinador já sabe qual é o projeto do Vasco. Então, já há aí certo avanço nas conversas entre as partes, e o Vasco, a expectativa é que nessas próximas horas ainda de quarta-feira avance, né, nas negociações, avance nas conversas para dar uma investida maior pelo técnico português. Um treinador aí que está na mira do Vasco desde o meio do ano. O Vasco da Gama, após aquela saída do técnico Álvaro Pacheco, tentou ainda, né, um contato com o Antônio Oliveira. À época, como o Rafael Paiva estava indo muito bem, ele acabou permanecendo e não deu espaço para o Antônio Oliveira chegar no Vasco da Gama. Entretanto, agora, após a negativa de Renato Portaluppi, o técnico português é realmente o mais novo plano da diretoria do Vasco. Um técnico jovem, 42 anos de idade, que iniciou a sua carreira como profissional, meu amigo torcedor, em 2020 no Atlético Paranaense, tá? Não tem nenhum número bom no Atlético. O melhor trabalho do Antônio Oliveira foi no Cuiabá.
na temporada aí de 2023, onde ele conquista 12 vitórias em 31 partidas. Foi o melhor trabalho dele. Ele passou também pelo Benfica B em 2022, tendo aí em 18 jogos 7 vitórias. E é isso, gente. Esse é o novo plano A da diretoria do Vasco. Pode ser louco, você tem todo o direito de criticar, porque realmente é um técnico que não traz, assim, confiança nenhuma. Para mim, Antônio Oliveira não traz confiança nenhuma. Um trabalho ruim que ele fez no Corinthians. E um trabalho moderado, ok, modesto que ele fez no Cuiabá. Foi demitido do Coritiba. E um trabalho modesto também que ele fez no Atlético Paranaense. Ele tem 3 trabalhos modestos em 3 clubes. Me desculpe, todo o respeito do mundo, pequenos. Assim, pequenos não. Tradicionais, só que sem uma força de expressão, sem a pressão de torcida, que é o Cuiabá, o Atlético Paranaense e o Coritiba. Quando ele vai para um clube com uma força de expressão maior, com uma pressão maior, ele dá ruim, ele não vai bem, que é o Corinthians. Então, assim, o Vasco ele tem um exemplo que é o Corinthians, de um time de pressão, onde o Antônio Oliveira não consegue ir bem e vai insistir no mesmo nome. Que não foi bem no Corinthians, há poucos meses atrás. E aí, para mim, a questão, assim, de lógica, de ideia de trabalho. Eu acho que o Vasco da Gama sair de Renato Portaluppi, que tá nesse polo, e ir para Antônio Oliveira, que tá nesse polo, mostra que não há convicção na diretoria do Vasco. Isso é minha ideia. Porque a lógica de trabalho de Renato Portaluppi, gente, é uma. A ideia de trabalho de Antônio Oliveira é outra. Então, quando a gente tem ouvido muito isso, que há uma convicção, há um trabalho sendo feito, há uma ideia de trabalho. Não há, é balela, é mentira. Não há ideia de trabalho. Você sair de Renato Gaúcho, ir para Antônio Oliveira, mostra que não há convicção de absolutamente nada hoje dentro do Vasco da Gama. Nada. São 2 técnicos com perfis completamente diferentes, gente. Se mantesse numa linha ali de, poxa, a gente vai primeiro aqui no Luiz Castro. Depois a gente vai para Pedro Caixinha. Depois a gente vai para Antônio Oliveira, ok. Ele tentou um plano A, que era o Luiz Castro. Aí ele vai no plano B, que é o Pedro Caixinha. Quando não conseguiu o Caixinha, vai lá no plano C, que é o Antônio Oliveira. Vou entender. Agora ele vai sair de um Luiz Castro. Tá aqui. Aí foi o Pedro Caixinha, que tá aqui. Aí ele vai para um Renato Gaúcho, que tá aqui já, meu amigo. É muita diferença. Ele volta para Antônio Oliveira, que tá lá. Assim, polos de trabalho, perfis de trabalho, ideias de trabalho, lógicas de trabalho que não se assemelham em absolutamente nada. Nada. Então, assim, mostra que, ao meu ver, não há convicção dentro da diretoria do Vasco. Joga pro alto as fichas, qual cair virada para cima a gente acerta e vai. Essa é a ideia. Então, Renato Gaúcho negativo, se junta à lista de Paulo Pessolano, de Pedro Caixinha, de Luiz Castro, e a bola da vez agora é o português Antônio Oliveira. Deixa a sua opinião aí nos comentários, meu amigo. É o Vasco da Gama se preparando para a temporada de 2025 no final de 24. Vasco. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo dessa quarta-feira. E já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante, contando, é claro, sempre com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.